Para criar um logotipo, um profissional da área do design gráfico deseja construí-lo usando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo. Eu não vou desenhar todos aqui, tá, gente? Eu vou fazer uma versão resumida aqui. Deseja construído usando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y pertencentes ao produto cartesiano n por n. Olhando para essa reta aqui, fica fácil de perceber que o conjunto de pontos representado por ela é dado por todos os pontos em que o y e o x são iguais. Se vocês olharem agora para essa reta aqui, o limite à direita da nossa figura triangular formada por um monte de pontinhos, vocês vão perceber que essa linha vertical que eu acabei de traçar aqui para vocês representa a reta de equação x igual a 10. Todos os pontos que estão nessa última coluna da figura são pontos cujo x vale 10. E se vocês olharem para o eixo do x aqui e imaginarem junto comigo uma reta que se sobrepõe ao eixo do x, por assim dizer, todos os pontos dessa reta são tais que y é igual a 0. No eixo do x, o y sempre vale 0. No eixo dos y, o x sempre vale 0. Uma regra que vale sempre para essas situações em que a gente está falando não de retas ou curvas, mas que nós estamos falando de regiões do plano ou dos pontos que estão compartilhando uma mesma região, pontos que pertencem a uma mesma região. É a seguinte, a gente pode começar a trabalhar com desigualdades. Por exemplo, para mim é bem fácil de perceber, e tomara que para vocês também, que para um ponto pertencer a essa região aqui, para que um ponto pertença a esse triângulo, o x dele tem que ser menor ou igual a 10. O x pode ser 10, mas também pode ser 9, pode ser 8, pode ser 7, pode ser 6, pode ser 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Os x's de todos esses pontos aqui são menores ou iguais. Ao mesmo tempo, eu percebo que todos esses pontos aqui estão do eixo do x para cima. Se todos esses pontos estão do eixo do x para cima, é porque o y de todos esses pontos aqui é maior ou igual a 0. Observa. Daqui para a esquerda, eu tenho x menor ou igual a 10. Daqui para cima, eu tenho y maior ou igual a 0. E, consequentemente, eu acabei de identificar uma segunda condição. O y tem que ser maior ou igual a 0. E agora eu tenho uma terceira condição, e essa terceira condição é a que normalmente muita gente abre mão de estudar. A gente estuda regiões no plano, a gente estuda inequações no plano cartesiano, não necessariamente equações. Essa linha azul que vocês estão vendo aqui representa a reunião de todos os pontos em que o y e o x são iguais. Mas se eu pegar dessa linha para baixo, observem, dessa linha para baixo, o y diminui. Vocês concordam? Da linha para baixo, o y será menor. Em última análise, isso significa que dessa linha azul para baixo, o y não é mais igual ao x. O y é menor ou igual ao x. Assim como daqui para cima, nós estamos subindo de nível, e quando nós subimos de nível, o y aumenta. E se o y aumentar, ele se torna maior que o x. Em última análise, toda vez que eu tenho uma linha que representa o gráfico de uma função, a região do plano que estiver acima dessa linha irá representar y maior que f de x. E a região do plano que estiver abaixo dessa linha irá representar y menor que f de x. Da linha para cima, maior, da linha para baixo, menor. É super fácil de entender isso quando, é claro, a gente tem uma aula inteira para estudar esse assunto. E, felizmente, no estudo de matemática, a gente costuma atacar esse tipo de situação com bastante frequência. O que me autoriza a dizer que, ao mesmo tempo, para que eu possa estar dentro desse triângulo, o x tem que ser menor ou igual a 10, o y tem que ser maior ou igual a 0, e, ao mesmo tempo, o y tem que ser menor ou igual ao x. Vocês observem como agora eu vou reunir essas três conclusões a que eu acabei de chegar. Cheguei na conclusão de número 1, na conclusão de número 2, na conclusão de número 3. Vou começar dizendo que o meu y tem que ser menor ou igual ao meu x. Vou emendar dizendo lá pelo item 1 que o meu x tem que ser menor ou igual a 10. E vou concluir observando o meu item 2 e lendo de trás para frente que se o y é maior ou igual a 0, isso significa que 0 é menor ou igual a y. Observe como você, nesse momento, acabou de construir a desigualdade tripla, loucura do Enem, nunca tinha pedido isso. A desigualdade tripla que nos leva para a resposta certa. 0 menor ou igual a y, que é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 10. É a resposta que vocês encontram na letra B, Brasil.